Com meu guia prático aqui, ó. Ó, ó, ó. Estamos aqui já, estamos aqui. Ontem nós estávamos estudando o registro C170. Lembramos, né? Estudamos o C100, depois alguns que vieram depois do C100, mas o C100 é a capa da nota fiscal, ok? C100 é a capa da nota. O C170 são os itens que compõem essa nota fiscal, ok? O Luiz Lima tá dando uma notícia aqui que eu recebi hoje de manhã da minha amiga Karina, lá da IOB, minha colega da IOB, me mandou também um aviso de que tinha saído a regulamentação do ROT. Então, acho que semana que vem, ou não, semana que vem estamos em lockdown ainda, né? Depois do lockdown, já quero fazer um curso aí para falar de complemento de substituição tributária. Cláudia Maria, muito boa tarde. Luiz Lima, você chegou a dar uma lida no decreto? Você conseguiu ler? Eu recebi a notícia da minha amiga Karina, mas eu não li o decreto ainda porque eu estava prestando consultoria para um escritório contábil, então eu não tive tempo de parar para ler. Parei agora para falar com vocês, mas hoje eu estou em consultoria, está meio complicadinho. Mas me fala aí, Luiz, se você já deu uma lida, se é tranquilo, se ele é fácil de entender como todas as nossas legislações, se está tudo claro lá, se todo mundo ficou feliz. Me fala se todo mundo ficou feliz, Luiz. É isso que eu quero saber. Se foi coisa boa que o governo regulamentou. Boa não é muito, né? Porque é complemento, é coisa que tem que pagar, né? Tem que pagar. Então não é tão bom assim. Mas que pelo menos seja uma legislação que a gente entenda. Mas se a gente não entender, estou aqui para decifrar e trazer para vocês. O Luiz está dizendo que ainda falta falar como vai ser feito. Eles falam e não explica, né? Não chega numa conclusão para a gente poder usar, mas eu vou dar uma lida, Luiz, vou dar uma lida e quem sabe uma hora dessa eu faço uma outra live só para falar disso. Tudo bem? Bom, gente, beba água, estávamos no C170. Cláudia, professor, não sou da Bahia. Cláudia Maria, ontem. Ah, tá, ela falou, não, sou da Bahia. Tá certo, entendi. Mas na Bahia tem ST também, tem complemento de ST, tem ressarcimento de ST, não tem, Cláudia? Ontem, Cláudia, quando eu desliguei a live, eu ia mostrar para você que eu tava com a camiseta da minha última viagem para Bahia. Eu achei que você fosse da Bahia. Você me falou alguma coisa que eu achei que você fosse da Bahia. Você, tchê, barbaridade, tchê. Você tá onde? Você tá no Rio Grande do Sul mesmo? Será que é isso? Eu tô fazendo a maior confusão? É assim, né? Live só eu falo, aí eu fico me confundindo. Bom, vamos lá. Enquanto a Cláudia vai me dizendo exatamente de onde ela é, porque agora eu não sei se ela é da Bahia, se ela é de Porto Alegre, mas me conta aí. Nós ficamos de ver hoje as explicações do C170, tá? Então, o C170 são os itens da nota fiscal. E aí, depois que o governo apresenta o layout, eu li para vocês todos os itens do layout, todas as linhas do layout, e são 38 linhas, 38 campos para preencher dentro desse registro, e eu falei que hoje nós íamos dar uma olhada em algumas explicações importantes desse registro que nos ajudam a entender o SPED. Tá bom? Então vamos lá. Campo 3, código do item. Código do item, isso a gente já sabe, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Código do item, o que ele orienta? O valor informado neste campo deve existir no registro 0200. Atentar para a premissa de que a informação deve ser prestada pela ótica do contribuinte. Já falei várias vezes para vocês isso. Deixa eu até destacar aqui. Eu fiz alguns destaques aqui. Esse ponto eu esqueci de destacar. Eu já falei várias vezes para vocês. Deve ser prestada pela ótica do contribuinte. Ó, eu fiz um monte de anotação aqui que eu quero falar com vocês hoje. Estão vendo? Tudo isso que tem amarelinho aqui são pontos importantes. É assim que eu estudo, gente, guia prático. Estudar guia prático do SPED é mais ou menos isso. Olha só, peguei um registro e estou
lendo as explicações de cada linha desse registro. E dessas explicações de cada linha desse registro, eu vou destacando o que é importante. Às vezes, eu chego num item aqui que eu preciso ir conferir a legislação, entender o que está escrito lá na legislação, para entender o que vai aqui no SPED. Então, estudar mesmo, igual quando a gente estava fazia vestibular, ou quando vocês fizeram aí a prova do CFC, é pegar, ler de novo, fazer anotação, vai pesquisar, volta, até entender. Não basta a gente só dar uma lida, né? O SPED fiscal, como é que a gente usa esse guia prático aqui? Quando a gente vai validar o arquivo, dá um erro, a gente vai lá naquele lugar que deu erro, tenta resolver e só fica nisso. É muito difícil, eu sei que é difícil para vocês terem tempo de parar para fazer um estudo desse. Por isso que eu recomendo estudar um pouquinho todo dia. A Cláudia está me dizendo, eu sou da cidade Rio Grande, interior do Rio Grande do Sul. Bacana, esse eu não conheço ainda, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, né, Cláudia? Eu já fui trabalhar em Porto Alegre, trabalhei com a empresa Nota 10, você deve conhecer. Eu dei aula pela Nota 10 aí em Porto Alegre algumas vezes. Vamos lá. Então, atentar para a premissa de que a informação deve ser prestada pela ótica do contribuinte, ou seja, nas operações de entradas de mercadorias, os códigos informados devem ser definidos pelos próprios contribuintes, pelo próprio informante, e não aqueles constantes do fiscal. Olha só, gente, olha só o que está escrito aqui, que eu falo para os meus alunos, falo para os meus seguidores, falo para os escritórios que eu presto assessoria. Quando der entrada no produto, tem que dar entrada no produto com o código interno da empresa, não com o código que veio do fornecedor. Tá vendo? Está escrito aqui? Está escrito aqui, olha só. Atentar para a premissa de que a informação deve ser prestada pela ótica do contribuinte. Ótica do contribuinte é aquela ótica do informante, né? A gente já havia falado. Ou seja, nas operações de entradas, os códigos informados devem ser definidos pelo próprio informante e não aqueles constantes do documento fiscal. Então não é para dar entrada com o código que veio do fornecedor, é o código da empresa, código de dentro da empresa. Vocês que estão aqui me acompanhando e que trabalham em empresas, talvez isso que eu esteja falando seja até redundante, né? Talvez seja uma coisa muito comum, muito básico do dia a dia. Mas eu sei que nós temos aqui pessoas que trabalham em escritórios de contabilidade e eu tenho um público muito grande de escritórios de contabilidade. E eu sei que para os escritórios de contabilidade é uma dificuldade atender isso aqui. É uma dificuldade de atender essa regra. Por quê? Porque o escritório de contabilidade ele tem um monte de cliente, ele importa o XML dos clientes, aqueles XML são baixados no sistema fiscal do escritório e na maior parte das vezes a escrituração já acontece ali automática e o XML ele é baixado com o código que veio do fornecedor. E dá para validar, não dá erro, não dá problema na hora, o pessoal faz e manda dessa forma. Então tem centenas, não, milhares de SPEDs que estão errados. Estão errados porque não atendem essa regrinha. Ó, eu estou lendo aqui, ó, o campo 3 do registro C170. Se vocês forem ler lá no 0200, vocês também vão encontrar essa informação. Lá no 0200 é onde eu cadastro o produto. Essa informação vai estar lá. Mas aqui ele está reforçando a informação. Então, na hora da entrada, eu já tenho que fazer a conversão do código. A Rafaela está dizendo, Rafaela, disse tudo. Você é de escritório contábil, Rafaela. Você entende o que eu estou falando, né? Eu sou do mundo dos escritórios também. Eu trabalho muito, presto muito serviço para os escritórios em São Paulo e eu sei o drama que é viver no escritório contábil. Inclusive, tem um escritório contábil que eu vou trabalhar lá esses dias. Que não vai parar, não vai parar no feriado, não. Aliás, todas as minhas amigas que são do escritório de contabilidade, ninguém vai parar, não. O pessoal vai precisar trabalhar. Fechamento, né? Dia 26,
Como é que para? Vamos trabalhar. Vamos lá. Sou sim. Rafaela, boa sorte, Deus te proteja, viu? Trabalhando em escritório contábil. Quantidade, não tem segredo aqui. Campo 6. Campo 6 tem uma coisa importante aqui. Ó. Campo 6 é unidade de medida. Olha o que está escrito aqui. Informar a unidade de medida de comercialização do item no documento fiscal. A unidade de medida que você informa é a que está no documento. Olha como tudo é muito fácil, né? Eu acabei de falar para vocês o campo 3. O campo 3 diz, não é para usar o código de item que está no documento, porque você tem um código interno diferente, ou deveria ter. Mas no campo 6 não, ele diz que é para usar a unidade de medida que está no documento. E se a sua unidade de medida interna for diferente? Você vai dar entrada com essa unidade de medida diferente? Vai. Mas vai ter que tomar uma providência. Olha só. Caso a unidade de medida do documento fiscal seja diferente da unidade de medida de controle de estoque informada no registro 0200, deverá ser informado no registro 0220 o fator de conversão entre as unidades de medida. Boa tarde, Lourdes Ferretti. Muito boa tarde. Ele extrai arquivo do sistema do cliente. Era extrair arquivo do sistema do cliente. O ideal, né? Entendi, Rafaela. Você fala um pedacinho lá, um pedacinho aqui. O ideal era extrair o arquivo do sistema do cliente. Rafaela, eu tenho um livro que fala de estoque no SPED fiscal, onde eu falo de todas as questões de estoque no SPED. Então, falo muito de bloco K, falo muito de bloco H. Acho que eu tenho até um exemplar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Esse é meu livro. Estoque no SPED fiscal, Manual do Escritório Contábil. Vocês encontram na Amazon. Estoque no SPED fiscal, vocês encontram na Amazon. O que eu falo nesse livro? Dos cuidados que o escritório deveria ter. E uma das coisas que eu falo é justamente isso que a Rafaela, que trabalha no escritório, está falando. O ideal é que o cliente do escritório gerasse o arquivo do SPED, facinho, na Amazon, Rafaela. Entra na Amazon, põe estoque no SPED fiscal, Antônio Sérgio, você vai achar aí, é baratíssimo. Eu digo que o ideal seria que o arquivo do SPED fosse gerado no cliente e o escritório importasse. Tá? Não que isso vai ser mil maravilhas. Por quê? Porque para o cliente gerar o arquivo correto lá também você precisa fazer um grande trabalho de instrução dos funcionários do cliente. Mas pelo menos todo mundo trabalharia com o mesmo cadastro, com os mesmos códigos. Quando o escritório importa o XML para dentro do sistema fiscal do escritório, o escritório vai estar gerando algumas informações diferentes do que o cliente gera no sistema dele. Isso se o cliente tiver sistema, né, Rafaela? Então, o ideal é isso que a Rafaela falou. Quando o cliente puder gerar o arquivo do SPED, o cliente gera o arquivo e o escritório importa esse arquivo e trabalha em cima desse arquivo. Aí todo mundo vai estar trabalhando no mesmo cadastro. Evita esses problemas aqui. Tudo bem? Voltando aonde nós estávamos. Então, quando a unidade de medida da nota fiscal de entradas ou de saídas for diferente da unidade de medida que o produto é controlado no estoque, tem que gerar um registro 0220. Para quê? Para informar qual vai ser o fator de conversão entre a unidade de medida que veio na nota de compra e a unidade de medida que eu controlo no estoque. Isso se dá através do preenchimento do registro 0220. Tá bom? Registro 0220. E é isso que ele está orientando aqui no campo 6. Se a unidade de medida for diferente da unidade de controle do estoque, deverá ser informado no registro 0220 o fator de conversão entre as unidades de medida. Entenderam, galera? Esses dois pontos aqui super importantes. Que dois pontos? O que eu falei do código, de dar entrada com o código interno, e aqui o que eu falei de unidade de medida, de dar entrada com a unidade de medida que veio na nota. Se o teu estoque tiver uma unidade de medida diferente, aí você vai gerar um registro 0220, que é o fator de conversão. Tudo bem? Aí a unidade de medida você não muda e o fator de conversão você vai informar no 0220, que é um registro filho
0,200. Vamos lá? Outro campo? Vocês vão ter feriado aí, 10 dias de feriado, dá para vocês estudarem bastante, né? Estuda bastante para vir tirar dúvida aqui depois. Aí eu vou pular lá para o campo 9, que é indicador de movimentação. Muita gente olha esse campo aqui e fica meio perdido, né? Elza Marçal, muito boa tarde. A Elza está agradecendo aqui, ótimo, perfeito. Que bom que são informações relevantes para vocês. Olha só, indicador de movimento. Indicar a movimentação física do item ou produto. Deixa eu ver quem falou ali. Gabi, minha amiga Gabi. Sem feriado por aqui. É, Gabi, esse feriado vai ser meia boca, né? Um pouco trabalhando, outro pouco trabalhando, e aí depois você trabalha, tá bom? Então eu sei como é a sua área no final do mês e começo do mês seguinte. Onde que eu estava? Indicador de movimento. Então, se indicar a movimentação física do item. Será informado o código 1 em todas as situações em que não houver movimentação de mercadorias. Porque o indicador de movimento, ele pergunta o seguinte, ele fala assim, se teve movimentação física ou não, você vai dizer sim ou não. Se aquela nota, se aquele item, na verdade, né? Se aquele item tem movimentação física ou não. Quando você disser que não, aí ele dá uns exemplos, porque aí a gente fala, mas quando assim? O que é movimentação física, né? Ele dá uns exemplos, olha só. Por exemplo, nota fiscal complementar. Tem que lançar a nota complementar? Tem. Mas eu vou movimentar a mercadoria com a nota complementar? Não, né? A mercadoria já foi na nota original. Outra nota, simples faturamento. Tenho que lançar no SPED a nota de simples faturamento? Mesmo não tendo ICMS? Tem que lançar no SPED. Tem que lançar. Mas vai movimentar a mercadoria? Não, porque só vai
Vou estudar essa novidade que saiu aí da substituição tributária, do complemento, e vou colocando notícias lá no meu Instagram ou no meu Telegram, tá bom? Daqui a pouco eu já devo colocar ali alguma chamada no meu Instagram dessas mudanças que eu vou dar uma lida agora à tarde. Gente, se cuida. Adoro vocês, viu? Acho muito legal vocês estarem aqui comigo nesse momento de estudo e é para vocês que eu faço isso. Até segunda. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.